Eu sou o Fábio Sacuda e esse é o Shio, de volta depois de um longo período meio atribulado, período, entre filho e várias coisas, né, a vida segue, né, a vida vai acontecendo. Mas agora a gente está de volta, vamos tentar retomar os vídeos, fazer o máximo que der, assim, né, eu não garanto mais conseguir fazer todos os dias, porque é complicado com uma criança pequena, já deu para perceber, eu mesmo já consegui perceber que eu não vou conseguir fazer vídeo todos os dias, né? Porque tem dia que o Quinzinho precisa da minha atenção mais do que vocês. Mas é bom também pra gente se distrair É. né? Uhum, Vai ser importante fazer os vídeos também. uhum. À medida que eu for conseguindo fazer vídeo, eu vou postar. E quem sabe, né? Eu poste uns vídeos diferentes. Eu tô querendo fazer vídeo diferente faz tempo, mas, né? Tá difícil. Vamos ver como é que vai ficar. Primeira notícia é sobre como está sendo a abertura depois desse período que não dá para chamar de quarentena, mas que aconteceu aqui no Japão para enfrentar o perigo do coronga, né? Como vocês sabem, ou de repente até não sabem, né? Quem acompanha os vídeos do Shio pode até já estar meio inteirado disso, mas o Japão não teve quarentena porque existe uma lei do Japão que impede o governo de tirar liberdades do povo. Isso é inclusive aquela mesma lei que impede o governo de tirar a liberdade de expressão do pessoal e que é o grande mote que as pessoas reclamam, tipo, quando tem aqueles pedidos da ONU falando que o Japão deveria banir lolicon e essas coisas, né? Essa mesma lei que também proíbe o Japão de fazer quarentena, mas felizmente, né, por muita sorte e diversos fatores é, é, que acabaram batendo do jeito certo, o Japão se deu assim relativamente bem com esse negócio. As pessoas e principalmente as empresas, depois do tal estado de alerta que foi colocado em prática pelo governo japonês, começaram, né, a trabalhar em casa, evitar aglomerações. E se você sai na rua, você percebe que as pessoas até tomam mais cuidado, não, sabe, não ficam se aproximando muito uma das outras, não ficam falando em locais onde tem muitas outras pessoas para não ficar voando cuspe, né? Que é o principal agente de transmissor. As lojas estão todas com barreiras, né? Para você não ter contato direto com a pessoa, só assim, passar o produto, pagar e tal. Tá tudo um pouquinho diferente. Mas esse estado de alerta acabou de ser cortado. Acabou não, né? Vai fazer o quê? 2 semanas. Quando o Quinzinho nasceu, a gente estava saindo do estado de emergência. A gente está atualmente na segunda fase, né, da liberação, que é quando eles estão testando um pouquinho mais de interação e é exatamente o ponto onde os cinemas estão sendo liberados. Os cinemas é a terceira, que é a fase que eles vão abrir agora. Ah, tá. É a terceira? Uhum. Então falei merda. E tá tenso. Então, é porque aqui ainda tem esses esquemas de host club e tal, e mesmo os bares normais, né? O pessoal ainda tá frequentando bar tipo, cantando no karaokê, local público aberto com todo mundo lá. Aberto não, né? Aberto eu digo, tá todo mundo no mesmo ambiente, mas é um lugar fechado e, tipo, local fechado, aglomeração e interação, assim, né? Não é uma coisa boa. E é isso que tem meio que acabado com os planos do governo japonês, porque está aumentando também de novo os casos por causa disso. Mas o nosso ponto aqui vai ser sobre os cinemas. Com a volta dos cinemas, também ficou aquele assunto de o que vai passar no cinema durante esse período. Muitas salas estão sendo abertas para reexibições de coisas que você sabe que atraem o público. Por exemplo, a Sunrise está disponibilizando vários filmes de Gundam que vão estar estreando
estreando não, vão estar reestreando, né, nos cinemas, sei lá, Shark Contra-Ataque, F91, as compilações do Gundam Double O, né, um monte de coisa que eles sabem que são os clássicos do público de Gundam, vai voltar para os cinemas e você vai poder assistir em tela grande. Óbvio que correndo um risco, talvez desnecessário. E recentemente foi anunciado que outro grande clássico do cinema japonês, que são as animações do estúdio Ghibli, vão para o cinema de novo. A lista inclui talvez o pontapé inicial do estúdio, que é o Náusica, Kazeno Tani no Náusica, que vai voltar para o cinema, acompanhado de Gedo Senki, Kiki, né? Vou ver se eu consigo colocar uma listinha aqui, porque eu não estou lembrando e a gente não está com a matéria aberta, eu tô com o tablet na mão, despreparo total, né? Não sei o que pensar sobre isso. Eu acho que o momento é um pouquinho cedo para você começar a levar a gente para o cinema, que é um local fechado e não é aglomeração, mas você tem uma certa proximidade com as pessoas. Você não vai conversar e tal, então não vai ter aquela troca de saliva né, no ar assim, então, mas eu acho que é um risco, né? Ainda tá muito cedo. Por outro lado, algumas animações que iam para o cinema estão sendo adiadas, tipo os filmes de Sailor Moon, que agora só vão estrear respectivamente em janeiro e fevereiro do ano que vem. Nesse mesmo esquema do cinema, a gente ainda tem que prestar atenção nos shows. Alguns shows aqui no Japão estão voltando a ser anunciados. Tem show sendo anunciado para julho agora. Alguns grandes festivais aqui do Japão também estão meio naquela, ainda não anunciaram o cancelamento, e eles vão acontecer no verão japonês, que é agora, julho. Essas coisas eu acho meio complicado também. Isso daí pior ainda, porque em show você se empolga, você grita, você canta junto, e a aglomeração é óbvia, né? É um show, tá todo mundo aglomerado. Acho complicado. Ainda mais no modelo desses festivais aqui do Japão, que é estilo Woodstock, sabe? No meio do mato, assim, com lama e o pessoal, né, meio que acampando lá. É, é difícil, né? Eu sei que as opções de diversão vão ficando escassas e tem muito do estresse, porque a gente já tá no que? Terceiro ou quarto mês desde que começou essa situação. Então, muitas pessoas estão querendo se distrair, fazer alguma coisa diferente e veem nessa chance aí de que agora as coisas estão caindo aqui no Japão, esse buraco assim para poder se divertir, fazer alguma coisa diferente. Mas calma lá, porque, né? O pior já passou, mas ele pode voltar. Toma cuidado. Tem gente fazendo live e cobrando ticket. É, né? Tem essas opções, né? Tem alguns shows que estão sendo feitos via internet. Não de sertanejos, né? Tem sertanejos aí no Brasil, né? Mas aqui no Japão teve alguns shows bem interessantes, tipo o show da Main, né? De 15 anos? Uhum. 15 anos de 15 de carreira. fevereiro. A Utada Hikaru também, ela cantou sozinha com piano a música nova dela, né? E tem o Tetsu, né, do Lark, que vai cobrar ingresso para um show. Cada um é cada um, né? Tem quem É, pague. pior é que vai ter quem pague. E É, caro, né, pelo jeito. provavelmente. Tempos novos, maneiras novas de explorar o seu público. Uma marca de chá da Suntory acabou de anunciar uma parceria com Yu Yu Hakusho. Apesar da série já ser um pouco antiga e tal, ela tá sofrendo meio que um revival, né? Tá tendo algumas coisinhas de Yu Yu Hakusho, teve umas camisetas, um negocinho aqui, outro negocinho ali, tal. Acho interessante isso. A campanha é por uma vida mais saudável, te ajudando a praticar esportes. Aparentemente, você usa o Line, né, que é o equivalente ao WhatsApp aqui no Japão, para interagir com bots que simulam os personagens. Aí você
completa algumas tarefas que são relacionadas a praticar esportes, essas coisas. E você ganha papéis de paredes de reações dos personagens. É como se fosse aquelas figurinhas, sabe? Aquelas figurinhas que você usa de reação nas conversas. Então, você ganha essas figurinhas. No Line é muito forte. Teve um período aqui no Japão que essas figurinhas aí vendia que nem água. Mas você tem alguns, né? O quê? Essas figurinhas de usar de reação no Line. Ah, sim, sim, tenho. Tenho do char, tenho de Super Sentai, tenho bastante coisa, assim. Uhum. Aí você tem o choque de cultura, né? Não, choque de cultura é do WhatsApp. Então, é isso daí, é a mesma coisa. A imagem de divulgação ficou bem bacana, tá? Com todos os personagens usando uma roupa meio verde, porque é a cor do chá, né? Tinha mais alguma coisa pra falar desse assunto, mas esqueci. O Kurama é um diabinho de cavalo. Né? Teve muita gente falando do Kurama de rabinho de cavalo. Ele não fazia rabo de cavalo na série? Só quando ele usava o Rose Whip no cabelo. Ah, tá. Mas é um must, é maravilhoso. Uhum. Aliás, Rose Whip é o nome do cheiro do nosso sabonete líquido. Sério? Eu vou É. começar a usar mais ele agora. Ou do amaciante, alguma das coisas. Vocês sabem, né, que na verdade Fábio Sakuda é praticamente o Kurama. A mãe dele, o sobrenome dela de solteira era Minamino, que é o mesmo sobrenome do Kurama. Uhum. Aí ela casou e virou Sakuda. Ela casou com um yokai, meu pai é um yokai. E virou Sakuda, Uhum. entendeu? Mas na verdade o Fábio poderia ser um Minamino. Era só minha mãe não ter casado. Não, mas a mãe do Kurama também, se eu não me engano, ela casou e deve ter adotado um outro sobrenome depois, né? Uhum. Teve outro bebê, se eu não me engano, alguma coisa assim, ela casou depois. Ah. Então também pode ser. Na verdade, pode não parecer, mas ele vira yokai de vez em quando. Uhum. Mas não vamos falar da nossa vida pessoal aqui. Ninguém esperava por essa, mas depois de muito tempo, mais um anime das antigas sendo anunciado. Shaman King vai voltar numa nova animação. Pra quem não sabe, pra quem é um jovem dinâmico, né? Um garoto criado com leite de pera e ovo maltine, Shaman King é uma série que estreou na Shonen Jump em 1998 e eu tô falando isso de cabeça, então posso estar errado. Diga não ao Fábio Sakuda sem informação. É. Já é o terceiro vídeo, se não me engano, aqui. Cadê a informação? Pera aí. Hey Google. When Shaman King starts on Shonen Jump? According to Wikipedia.org, the 64 episodes were aired between July 4, 2001 and September 25, 2002 on TV Tokyo in Japan. I want to know when the manga of Shaman King started. Na verdade, eu falei uma bosta. 2001. According to Wikipedia, the 64 episodes were aired between July 4, 2001 and September 25, 2002 on TV. Eu não tô falando do anime, eu tô falando do mangá. Às vezes ele não tá entendendo o seu inglês. Né? Meu inglês Pergunta é em muito ruim. japonês. Hey Google. Shaman King no manga wa itsu kara hajimatta? Sorry, I don't understand. Hey Google. Quando começou o mangá de Shaman King? De acordo com Wikipedia, a versão impressa consiste em 285 capítulos que abrangem 32 tankobon, com o primeiro sendo lançado em 3 de dezembro de 1998 e o último em 5 de janeiro de 2005. Viu? Agora agradece. Thank you, Google. Você falou em português. Obrigado, Google. Viu? Tava certo. 1998 estreou Shaman King nas páginas da Shonen Jump. Provavelmente que o Google falou do Tankohon, mas o mangá também estreou, né, na Shonen Jump em 98. E fez muito sucesso, tanto sucesso que ele, por um período, bateu de frente com os grandões. Né? Infelizmente, os grandões da época eram quem? Naruto, One Piece, Hunter x Hunter, depois veio Bleach. Né? Aí
aí ficou meio complicado, mas Shaman King tinha uma popularidade muito grande. Pra você ter uma ideia, se os rivais dele nessa época eram esses, né, era bem difícil você ser, é, sim, o primeiro, mas ele tinha uma popularidade muito boa. O grande problema de Shaman King acabou sendo esse negócio de respeitar muito o desejo dos fãs, porque aparentemente o autor tinha muito esse negócio de ouvir o que os leitores queriam e levar isso para a história. E a história foi ficando meio caótica e, né, no final das contas, ele acabou sendo traído pelo próprio público que abandonou ele foi cancelado. Então, isso gerou uma coisa meio tensa, que é um final de cancelamento na Shonen Jump, né? Porque o mangá acabou do nada, que eu já falei disso numa matéria lá no Shield, lá há muito tempo atrás. Se vocês quiserem, eu coloco o link aqui, ou a Daisy coloca, né? Porque não sou eu que coloco. Alguma coisa eu tenho que fazer, não é mesmo? Aí, logo depois, teve o final do anime, que também não chegou no mesmo ponto do mangá, então são dois finais diferentes. E para completar, quando saiu a edição definitiva de Shaman King, o autor finalmente pôde fazer o final que ele queria fazer para a história, e então acabou gerando um terceiro final. Então Shaman King é uma série com 3 finais. Acho que Shaman King sempre teve aquele negócio de flertar assim com os fãs, de, sabe, ter esse negócio de amor e ódio, porque os fãs levaram ao cancelamento, mas os fãs sempre gostaram de Shaman King, porque quando teve uma pesquisa sobre que mangá que eles queriam ter uma continuação, eles levantaram Shaman King. E Shaman King acabou tendo aqueles one-shots lá que contavam mais da história dos personagens. E depois ainda teve o Shaman King Flowers, que é a história abortada, né, de Shaman King, que é com o filho, né, dos personagens da primeira série. Aparentemente, havia plano de fazer uma animação de Shaman King em 2017. Só que o autor, Hiroyuki Takei, ele recusou fazer essa animação porque ele queria que fosse a mesma equipe de dublagem da animação anterior, que é de 2001, de acordo com o Google, né? Como ele não conseguiu essa equipe, que incluía gente do nível da Megumi Hayashibara, né? Que é tipo é uma representação da dublagem dos anos 90 no Japão, né? Ela fez tudo de mais interessante. Como ele não conseguiu naquela época, fica aquele negócio, né? Por que ele aceitou agora, né? Isso é um sinal de que a gente vai ter a mesma equipe de dublagem para essa nova animação? Os detalhes ainda não foram soltados, então a gente não sabe quem que vai estar na produção, quem que está produzindo, como vai ser. Tanto que as imagens de divulgação ainda são do mangá, mas não do mangá clássico. Shaman King recebeu uma nova edição agora, por uma nova editora. Aí eu tenho que explicar de novo, né, toda a história, o que aconteceu. Más línguas dizem que o cancelamento de Shaman King na Shonen Jump não se deveu à baixa popularidade, mas sim a um certo atrito entre o autor e a editora. Aparentemente eles não estavam se entendendo muito bem como eles iam fazer, e o Hiroyuki Takei ele ainda queria participar muito da animação, então meio que atrasava o mangá porque ele queria ficar dando pitaco no que estava sendo feito na animação. Parece que teve muito probleminha assim, que acabou levando ao fim do mangá e posteriormente até a saída do autor da editora. Por isso a gente acabou tendo um limbo muito grande sem Shaman King poder ser republicado no mundo todo, não só no Japão. Todo mundo falava, Shaman King já não está na hora de receber uma republicação, JBC relança Shaman King, mas simplesmente não podia, porque os direitos estavam meio que num limbo. Agora que os direitos já se restabeleceram, sendo da Kodansha, que é provavelmente a maior rival dentro do mercado japonês, da Shueisha, que publicava anteriormente. Você tá roncando. Uhum. Tudo bem. O Quinzinho roncando é trilha sonora. Agora, nessa casa nova, o Hiroyuki Takei
vai relançar Shaman King e diz ele que essa é a edição definitiva, porque a edição definitiva da Shueisha não é mais considerada a edição definitiva dele. Aparentemente ele vai fazer algumas mudanças na história e além disso ele refez todas as capas, né? A arte das capas vão ser todas novas e o final vai ser o final definitivo. Sei lá, eu espero que seja o final do Kanzenban e não mais um novo final, né? Porque 4 finais para uma série é um pouquinho tenso. Mas de qualquer forma, essa animação que vai sair agora não, né? Vai sair em abril de 2021. Vai ser uma adaptação dessa versão do novo Kanzenban que está saindo por esses dias aqui no Japão. Vão sair 5 edições de uma vez, as 5 primeiras, né? E é óbvio, né? Não vai ser as 5 últimas, né? Não, já saíram. Então, já saíram, né? E se você quiser saber como é que vai ficar a animação, vale a pena ir atrás dessas edições, ou não, né? Porque você assiste a animação, você já conhece o mangá, né? Espera a JBC relançar. É a JBC, né, que lançou no Brasil. Uhum. Então. Provavelmente agora eles já podem correr atrás dos direitos, então vamos ver se sai uma edição definitiva de Shaman King no Brasil, mais ou menos no período que estrear a animação. É abril, tem tempo. Corre lá, JBC. Vamos ver, né? Eles podem fazer primeiro o teste com o Inuyasha. Né, mas Inuyasha foi anunciado, né? Não, então, fazer o teste de venda. Ah, tá. Mas tem que lançar. E aí, gostaram das notícias? Gostaram da volta do Shio, assim, com todas essas coisas? Gostaram do meu cabelo novo? Diz o que você achou das notícias. Comenta aqui embaixo. E não se esqueça. Curte, compartilha, espalha a palavra. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Vai ter vídeo sempre que eu puder, porque eu não posso falar que eu vou fazer todo dia. Agora tem filho. Então é isso. Até a próxima. Tchau.